Florida, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos fazer um tour pelo meu caderno de leitura de 2025 atualizado até agora em agosto de 2025. Eu comecei ali em janeiro. Vou mostrar o que eu fiz até agora pra vocês. O caderno que eu uso é esse aqui, é um caderno pontilhado que eu comprei na Shopee. Ele, como vocês podem ver, perdeu um pouquinho a cor por causa que eu deixei ele no sol, num lugar que bate muito sol. Então acaba que perde um pouco do pigmento mesmo, mas eu recomendo muito ele, eu tô amando usar ele. E ele tem super a ver com o tema, que atrás vocês podem ver o pigmento dele, assim, oficial, mais colorido e tal. Porque essa parte aqui não bate sol, né? Então se vocês forem comprar ele, não deixem ele no sol, senão ele vai desbotar um pouquinho. Mas de resto, eu tô amando a experiência de usar ele, ele é super acessível. A gramatura dele é ok, dá pra usar super as canetinhas sem passar pro outro lado. Às vezes dá um pouquinho de sombra, mas não me incomoda em nada isso, então eu amei a experiência de usar esse caderno. Vou deixar o link na descrição pra vocês, caso vocês se interessem por ele. Eu já fiz um vídeo montando esse caderno aqui no canal com vocês, as primeiras páginas, os primeiros layouts. Então eu vou deixar o card passando aqui, caso vocês queiram ver eu montando ele desde o início, os layouts que eu fiz, os desafios, as páginas que eu fiz, de visão geral do ano. E aqui eu vou mostrar elas assim, meio preenchidas já, porque ainda tem um pouquinho de ano pela frente, mas vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Abrindo, nós temos uma capa com alguns post-its. Nessa capa, eu já mostrei pra vocês como é que eu fiz, né? Deixei o caderno de leituras, com meu nome, 2025, uma fotinha com uma moça segurando vários livros, que eu acho super fofo. E aqui eu anoto as datas que eu inicio e finalizo um livro. Isso é mais pra eu não esquecer mesmo quando eu comecei e finalizei um livro. Então, eu anoto aqui super rápido e depois eu atualizo o caderno mais pra frente. Depois nós temos essa página aqui, que vocês conhecem também, que é o sistema de notas. Eu fiz essa cartinha aqui, colocando o que eu vou avaliar, mas eu não avalio mais separado personagem, ambientação, escrita, narrativa, entretenimento. Essa parte aqui não funcionou muito pra mim, avaliar separadamente cada coisa, cada característica do livro. Então eu só vou pelo meu feeling mesmo, que eu achei da história, da minha experiência de leitura, e eu avalio de 1 a 5 estrelas, e 5 estrelas pra mim continua sendo favoritos. Eu não tenho 5 estrelas e favorito, 4 estrelas e favorito, então continua nesse sistema. E aqui 12 livros em 2025. Aqui tem os livros que eu fiz a lista que eu queria ler esse ano, durante esse ano. E assim, não funcionou tão bem, porque eu coloquei um livro por mês e eu queria ler certinho nesse mês, mas acabou que eu atrasei essa lista por causa de uma ressaca literária muito forte que eu tive. Porém tá indo, sabe? Eu li todos os livros até maio e agora eu tô lendo de julho. Mas enfim, vai faltar alguns aí, né? Vamos ver se eu vou conseguir encaixar nos próximos meses. E agora, dos 12 livros, eu li 1, 2, 3, 4, 5 livros. Não foi o número total de livros que eu li, mas da minha lista que eu decidi ler em 2025 foram só esses até agora. Eu li a Leitura de Verão, Hotel Porto Fino, Assassinato no Expresso do Oriente, Bem-vindos à Livraria Rio Nandang e A Empregada, e agora eu estou lendo As Irmãs Gu. Eu fiz uma lista também, um vídeo falando dos livros que eu pretendia ler esse ano aqui no canal. Vou deixar também nos cards na descrição pra vocês. Passando, nós temos a minha página preferida, assim. A minha paleta de cores para esse caderno que eu escolhi para esse ano foi em tons de azul, amarelinho, cinza, meio verde, sem sair disso. E eu gostei bastante dessa escolha de cores. Desse lado aqui temos os livros lidos de 2025, que até agora eu li 8 livros. Fiz uma legenda com cores. O azulzinho representa livros 5 estrelas, que foi só um que eu li de 5 estrelas esse ano. O verdinho, 4 estrelas, tiveram 2 esse ano até agora. E o restante foi tudo 3 estrelas, gente. Não sei o que aconteceu no início, mas ficou bem mediano, assim, as minhas leituras esse início de ano. Então, agora que tá começando a melhorar. E aqui eu tenho o meu tracker de lendo todo dia. Nós podemos ver que janeiro foi um bom mês de leitura, fevereiro foi um bom mês de leitura, março também foi um bom mês de leitura, abril já foi decaindo. Em maio eu nem marquei, gente, eu esqueci completamente de marcar. Eu li poucos dias pingados também aqui em maio, e eu fiquei de ressaca literária em maio e junho, então eu escrevi aqui ressaca, porque realmente eu agarrei no livro por basicamente 3 meses, igual aqui julho eu ainda tá tentando ler esse livro e não deu certo. O livro em questão é Rebel Moon, não indico pra ninguém, me deixou completamente em ressaca literária. Eu achei o livro muito ruim, assim, a escrita muito ruim.
tinha umas coisas que não tinha necessidade no livro, então acabou que eu não gostei e ele me travou completamente nas leituras. Porém, em julho eu adquiri livros novos na Prime Day e eu consegui retomar. Então a empregada me tirou da ressaca literária e eu consegui no meio do mês retomar esse hábito de ler quase todos os dias. E agora em agosto eu só não li 4 dias, então foi ótimo. Ainda estou vivendo dia 31, que eu não li ainda, por isso que eu não marquei, mas provavelmente, com certeza, hoje eu vou ler, então é isso. E aqui tem as páginas que representam onde eu vou anotar todos os livros do meu ano, com o mês que eu li, o título do livro e a avaliação que eu dei pro livro. Gente, a luz vai variar porque eu dependo da luz natural, então ignore um pouco isso. Igual eu disse, eu li 8 livros já esse ano: A Malta Indomável, Leitura de Verão, De Nós Está Mentindo, Antes que o Verão Acabe, Hotel Porto Fino, Assassinato no Expresso do Oriente, A Empregada e Bem-vindos à Livraria Hunandang, que foram os livros que eu finalizei, e eu abandonei um que foi o Rebel Moon. Talvez eu coloque em algum lugar que eu abandonei esse livro, mas ainda tô pensando sobre isso. E como eu disse, o início do ano só 3 estrelas, e depois começou a melhorar as leituras. Aqui tem a página do controle de séries e dos livros comprados em 2025. Eu, no momento, tô lendo 4 séries, que é Jogos de Herança, Dash Lily, A Empregada e Um de Nós. A minha preferida, eu acho que dessas aqui é A Empregada, porque foi o livro que me tirou da ressaca literária, me prendeu muito, então que eu tô mais ansiosa pra ler. Quero muito ler também Jogos de Herança, eu queria muito ler. O segundo tava pra eu ler em junho, mas assim, o preço dele não abaixa, então eu vou esperar mais um pouquinho pra ler, porém eu pretendo muito ler ele. Esse ano eu comprei já 10 livros. Eu quis anotar aqui pra eu ver mais ou menos quanto que eu tô gastando com livro no ano, né? Comprei 10 livros já e tá aqui, eu anotei o mês que comprei ele e o valor deles. O mês que eu mais comprei livros foi em julho, que foi o mês da Prime Day, então aproveitei para as promoções para poder comprar novos livros. E o livro mais caro que eu paguei foi As Irmãs Blue, que foi R$ 46,59, gente. Sim. Enfim, dá um aperto no coração ver que eu paguei isso num livro, mas eu acho que vale a pena esse tipo de investimento. É uma coisa que eu gosto de ter, que me faz muito bem, então não vejo tanto problema assim não. Aqui temos as páginas de gêneros lidos e a visão geral do ano, que essa página aqui, gente, não deu certo. Não vou completar ela mais, decidi, porque eu fiz com pouquíssimo espaço, então pra mim não faz sentido continuar usando ela, mas pro ano que vem eu devo adaptar ela. Aqui na parte de gêneros lidos eu li 1 romance, 3 suspenses, fantasia não li nenhuma ainda, li um drama, clássico não li nenhum, não ficção não li nenhum, tô lendo ainda Hábitos Atômicos, não finalizei, então não marquei. Li um sci-fi, um nacional e um de literatura de cura. Aí aqui temos a página 30 clássicos antes dos 30, que eu coloquei aqui. Eu falei pra vocês no vídeo que eu montei o caderno, que eu não ia escrever porque ia dar spoiler pra vocês de um vídeo que eu ia gravar falando sobre isso, mas aqui tem um spoiler já pra vocês. Eu ainda quero gravar esse livro, mas não ligo de dar spoiler pra vocês, porque eu acho que vai mudar um pouco essa lista. Eu já cortei alguns títulos pra substituir por outros. Enfim, ainda quero fazer e não li nenhuma ainda dessa lista. Então, tem que correr um pouco com o tempo, porque eu vou fazer 24 anos esse ano. Então, se eu quero ler 30 clássicos antes dos 30, tem que ler mais clássicos por ano pra conseguir bater essa meta. Então, não sei não, mas vamos tentar. Aí temos Desafio de A a Z, que é aquele desafio que eu coloco o título do livro que corresponde a uma letra do alfabeto. Eu excluo os artigos e coloco, por exemplo, A Empregada. Eu coloquei ele na letra E, fiz um X no artigo e considerei que ele começa com E, por exemplo. Consegui preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Assim, isso aqui eu faço por diversão. Provavelmente eu não vou conseguir cumprir ele, mas tô fazendo mais por diversão mesmo, sabe? Tá sendo bem legal fazer ele. Esse aqui é o Desafio das Estações, é o meu preferido, eu acho, porque eu acho que ficou super fofo essas colagens. Então, de verão, eu decidi colocar leitura de verão, né? Nada mais justo. De outono, eu coloquei Bem-vindos à Livraria Hunandang, porque é um livro bem aconchegante e pra mim a estação mais aconchegante é outono. Então, assim, o livro não precisa se passar naquela estação, mas tem que ter alguma coisa a ver, alguma coisa que me lembre a estação. Tô pensando em colocar As Irmãs Blue aqui no inverno, porque ele é uma vibe mais melancólica e tal. O inverno traz isso, apesar de ser aconchegante.
aconchegante, então não sei, tô pensando um pouco. E tem a primavera ainda, que eu não imprimi o adesivinho referente à estação, porém ela tá ficando muito fofa, eu amei o resultado dessa página. Aqui temos o bingo literário, nada mais vários temas aqui que eu posso ler durante o ano. Eu não olho para um tema e falo assim, vou pegar esse livro para conseguir marcar esse tema. Eu leio e depois eu procuro aqui para ver se tem alguma coisa a ver. Então eu já marquei alguns aqui, mas eu acho que eu também não vou conseguir marcar todos, porque são vários, então pelo meu ritmo de leitura eu acho que não vou conseguir ler tantos livros assim. Mas eu tô achando muito divertido fazer isso pra mim tá sendo bem legal, me incentivando a ler. E é bem legal vir aqui marcar as coisas que eu estou conseguindo cumprir, os desafios que eu tô conseguindo cumprir. E esse aqui, Ler para Ganhar, é onde eu vou marcando a quantidade de livros que eu vou lendo num caminhozinho, e a cada 5 livros eu ganharia um prêmio, né? Então, no livro 5 seria edição de luxo, no livro 10 box, depois edição de luxo de novo e box no final. Porém, gente, não quis gastar dinheiro com a edição de luxo ainda, que eu já ganhei. Provavelmente vou acumular uma edição de luxo e um box. Vamos ver se na Black Friday eu consigo comprar esses prêmios, mas se eu não quiser comprar também, tudo bem, mas é mais pra me incentivar mesmo a continuar lendo, e eu tô gostando muito de preencher aqui também. Essa parte é a página que eu menos gostei, eu acho, assim, esteticamente, porque não tinha papel de todas as cores, eu usei marca-texto, então não ficou tão bem acabadinha. Mas temos algumas cores já preenchidas aí, né? Laranja, azul e amarelo. E assim, não é só ter uma cor na capa que represente uma dessas cores aqui. A capa C é a maioria preenchida por essa cor. Igual vocês podem ver aqui, amarelo tá super aqui no Leitura de Verão. A empregada também é só azul, e o Assassinato no Expresso do Oriente é toda laranja. Ele tá preenchendo bastante a superfície da capa. Não pode só ter uma pitadinha de amarelo pra ser considerado amarelo, entende? Então é isso. Passando, temos essa página que é o título de favoritos de 2024. No vídeo que eu mudei o caderno, essa página aqui ficou em branco. Aí eu decidi colocar só uma imagenzinha aqui, porque eu não queria muita informação. E vamos para os favoritos de 2024, que eu falei que eu queria fazer, porque em 2024 eu não registrei nenhuma das minhas leituras em caderno. Eu senti falta disso, então pra mim não colocar todos nesse caderno, eu só coloquei os favoritos, que foi Cafés e Lendas, Daisy Jones and the Six, que eu fiz colagenzinhas super fofas. Eu amei o resultado das colagens, assim, por serem minhas primeiras, eu acho que foi bem legal. Nadando no Escuro, que, gente, esse livro aqui eu amei. Nossa, amei muito. Até hoje eu penso nele às vezes, ele e Cafés e Lendas, às vezes eu me pego pensando neles, porque eu imergi tanto nessas leituras que, nossa, foi muito bom. Eu queria tanto achar um livro esse ano que me traga essa sensação, mas eu ainda não achei. Depois daquele Verão também, um romance bem gostosinho, meu favorito até hoje, que eu li até hoje, assim, depois que voltei a ler. E Carmila, que foi um dos primeiros clássicos que eu li, assim, então é isso. Essa página aqui também tinha ficado em branco. Aí ontem eu só escrevi aqui livros de 2025. E agora nós vamos começar as nossas colagens e resenhas dos livros que eu li até agora em 2025, de janeiro até agosto. Gente, mexi um pouco na câmera porque essa sombra aqui tava fazendo sombra no caderno e eu quero que vocês vejam com bastante clareza as coisas, então arredei um pouco pra cá, então mudou um pouquinho. Mas vamos então para a capa de janeiro. Gente, eu quis fazer colagens bem simples durante os meses, porque eu não queria ter muito trabalho, então meio que segui um padrão, assim, todos os meses eu fiz uma colagem bonitinha desse lado, e aqui o calendário com os dias que eu li determinado livro. Então, janeiro ficou essa tonalidade de roxo, azul. Não sou muito fã de roxo, mas eu amei essa página, o jeito que ela ficou. Essas cores eu gostei muito, e as cores remetem um pouco aos livros, então eu gostei bastante do resultado dessa página. Meio verão também, que janeiro é verão, me lembra muito verão, então meio nesse tema. Aí aqui eu li 2 livros em janeiro, e eu vou explicar pra vocês um pouquinho do jeito que eu coloco os livros aqui em lidos, porque eu posso começar um livro num mês e terminar no outro. Por exemplo, comecei em janeiro A Malta Indomável e terminei em fevereiro. Ele vai aparecer em lidos nos 2 meses. Não significa que eu termine nesse mês, mas é porque em alguns dias desse mês eu li esse livro. Então tem que marcar aqui no calendário. E as reservas, elas aparecem no mês que eu li a maioria do livro ou no mês que eu terminei e finalizei o livro. Depende um pouco. Não sei se vocês entenderam, mas pra mim essa lógica faz muito sentido e é assim que eu faço. A Malta Indomável eu terminei em janeiro, e Leitura de Verão eu terminei
em fevereiro. Essa daqui é a colagem de A Malta Indomável. É um livro de ficção científica afrofuturista. É um novo gênero que eu li. Eu demorei um pouquinho pra ler ele, porque assim, era um novo gênero pra mim. Eu não tinha muita experiência em ler ficção científica, então foi um pouco demorado pra mim, mas foi uma experiência bem legal, até porque o TCC tem a ver com esse tema, então eu queria estudar um pouco mais esses cenários e entender um pouquinho mais sobre isso, e eu peguei esse livro pra começar a ler. Talvez eu leia algum esse ano desse tema afrofuturismo, porque é uma coisa que pode me inspirar no meu TCC, então acaba que foi mais por isso mesmo que eu li, e eu acabei gostando, assim. Não é o meu preferido, não é meu gênero preferido, mas assim, foi muito boa a experiência, então 3 estrelas. Indico pra vocês, vou deixar aqui o vídeo passando pra vocês dos vlogs que eu li, os livros que eu coloquei aqui, porque eu gravei vlogs da maioria dos livros que eu li até agora, e lá vocês podem ver com mais detalhes do que eu achei de cada livro. Aqui eu vou falar bem rapidamente, e vou deixar então os meus preferidos, meus vlogs preferidos passando nos cards, e o restante que eu citar aqui na descrição. Então é isso. Primeiro livro do ano, A Malta Indomável, do Ale Santos. Vale a pena pra quem gosta de ficção científica, dei 3 estrelas. Aí já fomos pra fevereiro, também ainda tema bem verão e tal. Eu usei esse papel pardo aqui com textura que eu ganhei num Recebidos. Eu usei esse papel aqui que eu mesma rabisquei ele, papel chamex colorido e alguns adesivos, e ficou super fofa também. E aqui nós temos como lidos Leitura de Verão e Um de Nós Está Mentindo. Então eu finalizei Leitura de Verão no dia 7 e Um de Nós Está Mentindo eu finalizei no dia 1 de março. Então aqui sim temos Um de Nós Está Mentindo nesse mês e não no mês que eu finalizei ele. Então essa é a colagem de Leitura de Verão. Eu amei o layout dela. Eu tô tentando explorar bastante o jeito de fazer colagem. Acaba que vai um pouco pro mesmo lado, assim, pro mesmo jeitinho, porque é mais fácil repetir uma fórmula do que criar outras. Mas eu tô tentando experimentar, e aqui eu experimentei um pouco. Coloquei as imagens concentradas desse lado e aqui embaixo, uma sobreposição. Aí desse lado aqui eu escrevi uma sinopse, assim, sem spoilers. E aqui eu coloquei uma resenha do que eu achei do livro, bem curtinha também. Minha letra é grande, então não escrevi bastante, só ocupa muito espaço porque minha letra é grande de fato. Então aqui temos Leitura de Verão da Emily Henry, que eu dei 3 estrelas. É um romance gostosinho assim, bom de passar o tempo, mas eu fui com uma expectativa muito grande, então acabou que eu tirei 2 estrelas por causa mais da minha expectativa mesmo. Depois temos Um de Nós Está Mentindo, também dei 3 estrelas pra ele. Essa colagem aqui é a colagem que eu menos gostei, não entendi muito o que eu fiz aqui. Temos a sinopse, a resenha e algumas citações. Aqui, na verdade, é uma conclusão que eu anotei no livro com minhas palavras, enfim. E aqui é uma citação. Aqui tem citação também. E é isso. Não gostei muito dessa colagem. Sobre o livro, eu acho que eu ia amar muito mais se eu tivesse lido quando eu era adolescente, mas é gostosinho também, dá pra passar o tempo. A maioria dos livros aqui são 3 estrelas, né? Vocês viram. Então é isso, é uma experiência gostosinha de ler, mas nada demais. Tem coisas que me incomodaram, enfim. Aí vamos pra março, que eu também amei a capa de março. Usei um papel que eu já tinha pintado aqui há muitos anos, de lápis de cor quadriculadinho. Várias imagens que eu imprimi também há muito tempo. Uma fitinha de convite de casamento. Aí eu usei a cor rosa e laranja pra marcar os livros. E eu li durante esse mês Hotel Porto Fino, e coloquei Antes que o Verão Acabe, que é um livro de contos que eu tava lendo, por exemplo, um conto por semana. Eu provavelmente comecei a ler ele bem antes, só que eu não consegui mapear direitinho que dia eu tava lendo ele, que dia não, porque eu fui lendo junto com o outro livro, então acabou que eu decidi colocar ele em março, porque foi quando eu terminei ele. Então, aqui em março, li Hotel Porto Fino e Antes que o Verão Acabe. Hotel Porto Fino, ficou bem fofinha a colagem, também experimentei colocar mais as imagens aqui desse lado. Peguei as imagens da série, se não me engano, não sei se tem uma série ou um filme desse livro, mas não assisti ainda, mas peguei algumas imagens dessa adaptação e imagens assim da Itália, porque esse livro me passou muito o climinha da Itália, enfim. E novamente aqui temos sinopse e a resenha, dessa vez começou aqui e terminou aqui. Hotel Porto Fino também é um livro bem tranquilinho de ler, é um livro mais de fofocas dentro do hotel, mostrando a dinâmica dos hóspedes e dos donos do hotel em Porto Fino. Então é interessante, mas nada demais também, novamente. Depois temos Antes que o Verão Acabe, que é um livro de contos de autores nacionais. Todos os autores que escreveram esse livro, cada um
escrever um conto diferente, 7 contos diferentes, são nacionais. E tem contos de vários gêneros diferentes, tem alguns que eu gostei mais, outros que eu gostei menos. E numa média, assim, ficou 3 estrelas. E são contos que se passam no verão também, né? O que eu mais gostei foi Esse Verão Vai Me Matar, que é o conto de suspense, meio terror, assim, mais suspense, na verdade. Foi o que eu mais gostei. Depois, em abril, eu li só um livro, que foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Não gostei muito dessa capa, não sei porque eu fiz assim, eu acho que ficou muito escuro, não sei, não gostei muito, mas enfim. E temos a colagem de Assassinato no Expresso do Oriente, com 103 imagens aqui embaixo. Eu não tinha feito esses rabiscos com marca-texto, mas aí quando eu escrevi eu senti que faltou espaço e decidi fazer isso, meio que lembrando a fumaça do trem, mas acabou que eu não gostei muito, acho que ficou melhor antes sem esses rabiscos, mas faz parte, escolhas, a gente aprende um pouco depois. E aqui tem a sinopse, a resenha, e aqui tem 2 citações escritas contornando a colagem. E de abril eu pulei diretamente para julho, não fiz as capas de maio nem de junho, porque foi os meses que eu não li nada, que eu abandonei o livro. Então, pra mim não fazia sentido fazer colagem de um livro que eu abandonei, e nem de fazer capas de meses que eu não li nada. Então, ficou aqui direto julho, foi um dos meses que eu mais gostei da escolha de cores e de imagens, enfim, do jeito que eu fiz a colagem. Então aqui tem colagem com papel cartão, tons de azul, enfim, wash tape. Sempre essa lógica de fazer a wash tape em cima, um detalhezinho embaixo, igual vocês estão vendo, sabe? O mesmo padrãozinho eu tô seguindo em todos, porque fica mais fácil. Um detalhe em cima, uma colagemzinha embaixo, livros aqui do lado, o calendário, uma colagem mais elaborada aqui na página do lado. Esse é o padrão que eu sigo e facilita muito, assim, caso você não tenha muito tempo se dedicar a isso. E mesmo que se queira ter esse hobby, facilita muito fazer um layout, assim, padrão para as páginas. Aí, então, eu li A Empregada, né, que me salvou da ressaca literária. Eu gosto muito dessa colagem, gosto que eu experimentei mais aqui também perto da capa. Enfim, 4 estrelas, as notas já foram aumentando. Coloquei a citação aqui, um resumo geral. Esse resumo aqui tem spoiler, então não leiam, se vocês não querem ter spoiler, e a resenha também. Então, esse lado aqui tem um resumo com spoiler e tem a minha resenha. Gostei bastante, me prendeu muito do início. Eu li o livro, eu amei a experiência. Tem alguns pontos que eu não achei tão legais, mas se vocês quiserem ver, vão no meu vlog, que eu falei um pouquinho mais pra vocês. Mas 4 estrelas, amei, da ressaca literária, então cumpriu o seu papel. Depois temos agosto, que eu acho que é a minha capa preferida, assim, de mês, apesar de ser bastante simples, um pouco mais simples que as outras. Eu gostei bastante dela, decidi colocar o título, assim, em pé, na vertical. Eu usei verdinhos e cinza, e os lidos Bem-vindos à Livraria Rio Nandan, que é o último livro que eu terminei. E vai entrar também aqui as Irmãs Blue, que eu tô finalizando agora. Só coloquei aqui no calendário os dias que eu li Bem-vindos à Livraria Rinandan, e quando eu terminar as Irmãs Blue eu coloco aqui também. Então a última colagem que temos é de Bem-vindos à Livraria Rinandan, gente. Eu amei essa colagem, ficou super fofa, que eu decidi fazer desse lado aqui só, né? Então aqui ficou o texto e aqui ficou a colagem. Eu coloquei o fundo pardo assim no fundo e fui sobrepondo as imagens. Eu amei muito o resultado final. Foi o primeiro livro 5 estrelas do ano, então achei que merecia alguma coisa assim mais diferente, mais especial. Então tem várias imagens de café, de livraria, enfim, bem aconchegantezinha mesmo essa página, assim como o livro. Então esse foi meu primeiro livro favorito do ano, meu primeiro livro 5 estrelas. E é isso, eu também falei um pouquinho mais sobre ele no vlog. É uma literatura de cura, bem aconchegante, sobre uma mulher que abriu uma livraria quando ela estava exausta do trabalho, então vale a pena ler. Vou deixar o vídeo que eu cito, que eu falo sobre esse livro e A Empregada aqui nos cards pra vocês, porque é um dos vlogs que eu mais gostei de gravar, de editar e de postar pra vocês. E esse basicamente é o caderno, depois nós vamos montar juntos a página de As Irmãs Blue, que eu vou gravar um shorts montando junto com vocês. E esse então é o meu caderno de leitura até agora. É isso, espero muito que vocês tenham gostado de ver como está ficando o meu caderno de leituras. Vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Não esqueça de deixar nos comentários a página que você mais gostou, se você leu algum desses livros e o que achou deles. Vou amar saber e conversar um pouquinho com vocês sobre. Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que eu tô voltando com os vlogs de leitura. Tem vários vlogs de leitura aqui no canal, vocês vão gostar. E também vou trazer alguns shorts, fazendo a montagem de algumas páginas desse caderno aqui com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!